Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apple Século XXI. No vídeo de hoje vamos resolver 5 exercícios do exame de acesso IME Brasil 2020-2021. Então, se você acabou de cair no nosso canal, seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, sem mais demora, vamos para a resolução. Exercício 1. Seja f tal que o domínio está definido em R, uma função onde D, o domínio, é igual a x pertencente a R, tal que x é diferente de 0 e x diferente de 1, e que satisfaz a equação f de x menos 1 sobre x mais f de x menos x é igual a 2. O valor de f de 2 é a linha A, 5 quarto, a linha B, 1 quarto, a linha C, 1 meio, a linha D, 1 e a linha E, 7 meio. Então, para resolver este exercício, vamos atribuir valores para x, de modo a encontrar o valor da função f de 2, mas para isso é necessário ter bastante atenção para não atribuir muitos valores e encontrar várias incógnitas. Por isso, vamos atribuir apenas 3 valores. Para x igual a menos 1, isto implica que f de x, portanto, onde temos x vamos substituir menos 1, menos 1 sobre menos 1, mais f de menos 1, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1 igual a 2. Isto implica que menos 1 dividido por menos 1, isto será igual a f de 2, mais f de menos 1. Este 1 está aqui a somar, passaria a subtrair 2, isso seria 2 menos 1, isso daria 1. Então, tenho aqui a primeira equação. Para x igual a 2, isto implica que f de 2 menos 1 sobre 2, mais f de 2 menos 2 será igual a 2. Isto implica que f 2 menos 1, 1, de 1 sobre 2, mais f de 2 será igual a 4. Segunda equação. E por fim, para x igual a 1 sobre 2. Isto implica que f de 1 sobre 2 menos 1 sobre 1 sobre 2, mais f de 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 será igual a 2. Isto implica que f, tanto aqui teria que achar denominador comum, 2, 1 menos 2 vai dar menos 1, tanto menos 1 sobre 2, dividindo por 1 sobre 2, isso será igual a menos 1. Mais f de 1 sobre 2, isto será igual, tanto 2 mais 1 sobre 2, acho o denominador comum, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Então, teria 5 sobre 2. Então, escrevo aqui 5 sobre 2. Tenho aqui a terceira equação. Em diante, vou formar um sistema de 3 equações e aplicar o método de adição-redução para resolvê-lo. Então, f de 2 mais f de menos 1 será igual a 1, primeira equação. F de 1 sobre 2 mais f de 2 igual a 4, segunda equação. E a terceira e última, f de menos 1 mais f de 1 sobre 2 será igual a 5 sobre 2. Este é o sistema de 3 equações. Multiplico a primeira equação por menos 1. Isto implica que menos f de 2 menos f de menos 1 será igual a menos 1. F de 1 sobre 2, portanto, as outras duas equações reescrevo. Igual a 4. F de menos 1 mais f de 1 sobre 2 igual a 5 sobre 2. Em diante, portanto, vou somar essas expressões, portanto, membro esquerdo com membro esquerdo, membro direito com membro direito. Então, teria
menos f de 2 mais f de 2 são simétricos, podemos simplificar. Menos f de menos 1 mais f de menos 1 também são simétricos, podemos simplificar. Restaria-nos f de 1 meio mais f de 1 meio. Isso seria igual a 2f de 1 meio igual menos 1 mais 4 vai dar 3. 3 mais 5 sobre 2. Portanto, achando o denominador comum, 2. Portanto, 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11 sobre 2. Isto implica que f de 1 sobre 2 será igual a 11 sobre 2 vezes 2. Este 2 está aqui a multiplicar, passa a dividir e automaticamente multiplicaria com este 2. Então, teríamos sobre 4. Achado f de 1 sobre 2, vamos substituir na segunda equação para encontrar f de 2. Então, teria f de 2 mais f de 1 sobre 2, que é 11 sobre 4, e será igual a 4. Isto implica que f de 2 será igual a 4 menos 11 sobre 4. 11 sobre 4 esteve a somar, passa a subtrair. Acho de igual modo o denominador comum. Portanto, 4 vezes 4, 16. 16 menos 11, será igual a 5. Então, 5 sobre 4. Isto implica que f de 2 será igual a 5 sobre 4. Este é o valor da função em 2. Como resposta, a linha A. Portanto, esta foi a resolução do primeiro exercício. Exercício muito simples. Exercício 2. Seja a equação 7,4x menos 10 vezes 7,3x mais 17 vezes 7,2x mais 40 vezes 7,x igual a 12 vezes 7. Para cada uma das raízes não nulas desta equação, constrói-se um segmento de reta cujo comprimento corresponde ao módulo do valor da raiz. A partir de todos os segmentos obtidos, a linha A, pode-se construir um triângulo escaleno. A linha B, pode-se construir um triângulo isósceles. A linha C, pode-se construir um quadrilátero. A linha D, pode-se construir um pentágono. E a linha E, não é possível construir qualquer polígono. Portanto, este exercício é bem interessante. Nos foi dada uma equação exponencial e nos pedem para indicar uma dessas alíneas. A, B, C, D ou E. Para indicar a resposta correta, vamos começar por resolver esta equação exponencial. Depois, fazer algumas considerações. Portanto, começo por fazer uma certa substituição. Isto é, 7 expoente x será igual a t para todo e qualquer t maior que 0. Então, isto implica que 7 expoente 4x em potência, isto seria 7 expoente x, tudo isso à quarta. Portanto, esta é a propriedade de potenciação, potência de uma potência. Se eu tenho a expoente n vezes m, isto é igual a expoente n, tudo isso é expoente m. Então, aplico para esta expressão e esta. Então, teríamos t à quarta menos 10t ao cubo mais 17t ao quadrado mais 40t. 12 vezes 7 é igual a 84. Ao passar no membro esquerdo, passaria como sendo menos 84, igual a 0. Caímos numa equação do quarto grau. Para resolvê-la, vamos aplicar o dispositivo de Briot-Ruffino. Este é um dispositivo muito simples, que vai consistir em inicialmente retirar os coeficientes desta nossa equação do quarto grau, deste nosso polinômio de grau 4, nesse contexto 1, menos 10, 17, 40 e menos 84. Vou formar esse esquema de Briot-Ruffino, em que o primeiro elemento 10, e aqui vamos procurar um valor
que multiplicando, somando, no final aqui tenho que ter resto zero. Então, se o resto for zero, significa que esta minha equação possui uma raiz inteira. Então, vamos testar se o resto será zero. Podemos começar por 1 menos 1, mas eu vou começar por 2. 2 vezes 1, 2, menos 10, mais 2 menos 8 vezes 2 menos 16, 17 menos 16, 1, 2 vezes 1, 2. 42 vezes 2, isso vai dar 84. Então, encontrei aqui a primeira raiz. Portanto, isso seria t menos 2, que multiplicaria t ao cubo, menos 8t ao quadrado, mais t, mais 42. Isso será igual a zero. Portanto, aplicando a lei do anulamento do produto, que diz que dois produtos são nulos se somente se apenas um for nulo. Portanto, se este for nulo, significa que este produto será nulo. Ou se este for nulo, significa que este produto também será nulo. A partir daqui, teríamos que T1 será igual a 2. E vamos, de igual modo, aplicar o mesmo dispositivo para encontrar as raízes desse nosso polinômio. Teremos t mais 2, que multiplica t ao quadrado menos 10t mais 21. Isso será igual a zero. A partir daqui, t2 será igual a menos 2, ou t3, 4 será igual a 10, mais ou menos, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 21, isso vai dar 84, que divide por 2. Portanto, para quem não se lembra a fórmula de Bhaskara, nós temos x, 1, 2, isso será igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Então, esta é a fórmula de Bhaskara que eu utilizei. Então, T3, 4 será igual a 10 mais ou menos 100 menos 84, isto é igual a 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Tudo isso sobre 2. Então, T3 será igual a 10 mais 4, 14 sobre 2 será igual a 7. E T4 será igual a 10 menos 4, 6 sobre 2, isso é igual a 3. Como nós afirmamos que t é maior que zero, significa que esta segunda raiz de t deve ser excluída, pois diz respeito à condição inicial. Então, encontramos três valores de t. Tanto t igual a 2, t igual a 7 e t igual a 3. Vamos então substituir esses valores para encontrar o valor de x. Para t igual a 2, isto implica que 7 expoente x será igual a 2. 2 é o mesmo como se eu escrevesse 7 expoente logaritmo de 7, tanto a base 7 de 2. Então, isto implica que 7 expoente x será igual a 7 expoente logaritmo de 2 na base 7. Isto é uma equação exponencial. Se nós já igualamos as bases, então ignoramos as bases e igualamos os expoentes. x1 será igual a logaritmo de 2 na base 7. Para t igual a 7, isto implica que 7 expoente x será igual a 7. Portanto, temos como expoente subentendido 1. Ignoramos as bases e igualamos os expoentes. x2 será igual a 1. E por fim, para t igual a 3, isto implica que 7 expoente x será igual a 3. 3
Portanto, é igual a 7 expoente logaritmo de 3 na base 7. Então, isto será igual a 7 expoente logaritmo de 3 na base 7. E a partir daqui, igualamos os expoentes. X será igual, portanto, x3 será igual a logaritmo de 3 na base 7. Então, encontramos três raízes, x1, x2, x3. Uma vez que x1 e x2 estão sob forma de logaritmo, então vamos de igual modo representar a raiz x2 em logaritmo. O que é 1? 1 é o logaritmo cujo logaritmando é igual a base. Então, nesse contexto, é o logaritmo de 7 na base 7. Então, escrevo aqui x2 será igual a logaritmo de 7 na base 7. Tendo três raízes, então já podemos dizer que é possível formarmos um triângulo. Para tal, é necessário que se cumpra o conceito da desigualdade triangular, que diz que a soma de duas arestas é maior que a terceira aresta. Então, vamos considerar um triângulo de arestas A, B e C. A soma de AB tem que ser maior que C. A soma de B mais C tem que ser maior que A. E a soma de AC tem que ser maior que B. Então, se essas três desigualdades forem cumpridas, isso significa que cumpre-se com o teorema ou conceito de desigualdade triangular. Então é isso que nós vamos checar. Neste caso, o nosso A vamos igualar a x1, o nosso B é x2 e C x3. Então isto implica que logaritmo de 2 na base 7 mais logaritmo de 7 na base 7 será igual ao logaritmo tanto de 7 vezes 2, 14 na base 7. E este logaritmo é maior que o logaritmo de 3 na base 7. Portanto, aqui eu apliquei a propriedade dos logaritmos. Logaritmo de A mais logaritmo de B, isto é igual a logaritmo de A vezes B. E log de 7 na base 7 mais o logaritmo de 3 na base 7, isso será igual ao logaritmo de 21 na base 7. E isto é maior que o logaritmo de 2 na base 7. E por fim, logaritmo de 2 na base 7 mais o logaritmo de 3 na base 7, isso será igual ao logaritmo de 6 na base 7. E isto é menor que o logaritmo de 7 na base 7. Portanto, temos duas desigualdades cumpridas, a primeira e a segunda, e a terceira não foi cumprida, o que significa que desrespeita com o princípio da desigualdade triangular. Então, não teremos o triângulo formado. Daí que, se não é possível formar o triângulo, então, nas afirmações indicadas, podemos descartar a primeira e a segunda afirmação, que diz que ele forma um triângulo escaleno e um triângulo isósceles. Então, automaticamente, já não é possível formar triângulo. Então, a linha A e B podemos descartar. Não é possível formar triângulo. Vamos verificar as outras alíneas. A linha C diz que pode ser construído um quadrilátero. Para que seja construído um quadrilátero, é importante recordarmos o conceito de um quadrilátero. O quadrilátero é um polígono com 4 vértices, 2 lados, 2 diagonais e 4 ângulos internos. Se virmos bem, nós encontramos simplesmente 3 pontos. Então, esses 3 pontos serão insuficientes para formar uma figura com essas características, nesse contexto, um quadrilátero. Daí que a linha C também é falsa. Vamos descartar
também a linha C. A linha D afirma que pode-se construir um pentágono. Mais uma vez, vamos recordar o conceito de pentágono. Pentágono, portanto, é um polígono com 5 lados iguais. 1, 2, 3, 4, 5. A. Portanto, teríamos que ter quantos pontos? Portanto, quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E nós só temos 3. Daí que a linha D também é falsa. Podemos excluir a linha D. Não é possível construir qualquer pentágono. Resta-nos apenas a linha E. A linha E que diz que não é possível construir qualquer polígono. Claro, com essas características, se nós não temos nem triângulo, nem pentágono, nem quadrilátero, então não é possível formarmos um polígono. A resposta correta é a linha E. Então, esta foi a resolução do exercício número 2. Exercício 3. No que diz respeito à posição relativa das circunferências representadas pelas equações x² mais y² menos 6x menos 8y igual a 11 e x² mais y² menos 8x mais 4y igual a menos 16, pode-se afirmar que elas são a linha A, exteriores, a linha B, tangentes exteriores, a linha C, tangentes interiores, a linha D, concêntricas e a linha E, secantes. Portanto, estamos perante um exercício de geometria analítica, concretamente circunferências. Para indicar a resposta correta deste exercício, é muito mais simples analisar cada um dos conceitos das linhas dadas como as possíveis respostas e no final escolhermos a verdadeira. Então, vamos começar por analisar a linha A. Circunferências exteriores. Quando é que duas circunferências são exteriores? Duas circunferências são exteriores quando a distância do centro da primeira circunferência até o centro da segunda circunferência for maior que a soma dos seus raios. Então, se eu tenho aqui uma circunferência de raio R1, como são exteriores, quer dizer que eles encontram-se a uma certa distância. E aqui tem uma outra circunferência de raio 2. Portanto, se essa distância do centro 1 até o centro 2, distância dos centros, for maior que a soma dos seus raios, então posso afirmar que essas duas circunferências são exteriores. Então vamos checar a linha A se baseando nas circunferências dadas, portanto, nessas duas equações. Como nós queremos saber qual é o centro dessas circunferências e os raios, então vamos representá-la de uma outra forma. Tanto na forma geral, portanto, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Esta é a equação geral de uma circunferência, em que o centro é definido como sendo x0 e y0. Portanto, o centro tem coordenadas x0 e y0. São esses valores que nós encontramos aqui. Então, vou aqui aplicar um certo artifício para transformar essas circunferências. Faço o seguinte: x menos 3 ao quadrado, isto será igual a quem? A x ao quadrado menos 6x mais 9. Então eu quero encontrar só esta parte, significa que 9 passa a subtrair. Então isto implica que x menos 3 tudo isso ao quadrado menos 9 será igual a x ao quadrado menos 6x. O mesmo faço para o y, portanto y menos 4 ao quadrado, isto será igual a y ao quadrado menos, portanto, 8y mais 16. Portanto, este 16 passa aqui a subtrair.
Então, mesmo que eu vou fazer para a segunda equação. Então, teria x menos 3, tudo isso ao quadrado, menos 9, mais y menos 4 ao quadrado menos 16 igual a 11. Menos 9 menos 16, isso será igual a menos 25. Menos 25, passando no outro número mais 25, 11 mais 25, 36. Então, isto implica que esta circunferência será x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, e será igual a 36. 36 é 6 ao quadrado. Então, esta circunferência tem como centro, portanto, vou chamar de C1, em 3 e 4. E o raio R1 será igual a 6. Para a segunda circunferência, nós teríamos x menos 4, tudo isso ao quadrado, menos 16, mais y mais 2, tudo isso ao quadrado, menos 4, portanto igual a menos 16. Então x menos 4, tudo isso ao quadrado, mais y mais 2, tudo isso ao quadrado, menos 16 menos 4, menos 20. Menos 20, passando no outro número vai ser mais 20, menos 16 é igual a 4. 4 é igual a 2 ao quadrado. Então esta circunferência tem como centro C2 em 4 e menos 2. E o raio R2 é igual a 2. E agora eu vou determinar a distância entre esses dois centros. Para determinar a distância entre esses dois centros, que eu vou considerar como dois pontos, uso a seguinte fórmula. Distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada, tanto de x1 menos x2, tudo isso ao quadrado, ou x2 menos x1, mais y1 menos y2, ou y2 menos y1. Então isto será igual a raiz quadrada. Portanto, aqui nós temos x1, y1, x2, y2. Portanto, 3 menos 4, tudo isso ao quadrado, mais 4, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Tudo isso ao quadrado. Isto será igual, portanto, 4 mais 2, 6, 6 ao quadrado, 36. 36 mais 1, isto será igual a raiz quadrada de 37. Raiz quadrada de 37 é igual a 6,08. E agora determino a soma desses dois raios. Portanto, R1 mais R2 será igual, portanto, a 6 mais 2, isso será igual a 8. Isto implica que a distância entre esses dois pontos não é maior que a soma dos raios. Como consequência, essas duas circunferências não são exteriores. Então, a linha A é falsa. Vamos checar a linha B. A linha B, circunferências tangentes exteriores. Quando é que duas circunferências são tangentes exteriores? Duas circunferências são tangentes exteriores se a distância dos seus centros será igual à soma dos seus raios. Como nós já vimos que a distância é igual a raiz quadrada de 37, que é igual a 6,08, e vimos também que a soma dos raios é igual a 6 mais 2, 8. Como consequência, a distância do centro 1 até o centro 2 é diferente da soma dos raios. Então, a linha B também é falsa. Descartamos a linha B. Vamos para a linha C. Circunferências tangentes interiores. Se
a distância do centro 1 até o centro 2 for igual ao módulo da diferença do raio 1 pelo raio 2, então essas circunferências são tangentes interiores. Então vamos checar isso. O raio 1 menos o raio 2 em módulo, isto será igual a 6 menos 2. Isto será igual a 4. Podemos observar que isso é diferente da distância de C1 e C2. Então, de igual modo, a linha C também é falsa. Portanto, essas circunferências não são tangentes interiores. Vamos para a linha D. Concêntricas. Quando é que as circunferências são concêntricas? Duas circunferências são concêntricas quando têm o mesmo centro. Portanto, cêntricas vem de centro. Ou seja, se as circunferências têm o mesmo centro, significa que a distância do centro 1 até o centro 2 é igual a zero, é a mesma. Portanto, distância de C1, C2 é igual a zero. E se a distância dos centros são iguais a zero, e nós encontramos que a distância desses dois centros é diferente de zero, então a linha D também é falsa. Vamos descartar a linha D. E resta-nos apenas a linha E. Quando é que duas circunferências são secantes? Duas circunferências são secantes se a distância dos seus centros pertencer ao intervalo do módulo de R1 menos R2 até R1 mais R2. Nós já determinamos a distância 6,08. Esta soma deu 8 e aqui deu 4. Podemos observar que 4 é menor que 6,08 e é menor que 8. Muito rapidamente podemos dizer que cumpre com o conceito de circunferência secantes. Então, podemos dizer que a linha E é verdadeira. Então, a resposta do nosso exercício é a linha E. Vocês em casa poderiam desenhar as circunferências e poderiam obter a resposta muito rapidamente. Portanto, se nós desenhássemos as circunferências, teríamos a resposta muito rapidamente. Esta seria também uma outra via. Então, esta foi a resolução deste exercício. Quarto exercício. Seja ABC um triângulo tal que 2 seno do ângulo em A menos o seno do ângulo em B menos o seno do ângulo em C é igual a zero. Prove que o valor da cotangente de B sobre 2 vezes a cotangente do ângulo formado em C sobre 2 é um número inteiro e determine-o. Portanto, este é um exercício também bem interessante. Nos pedem para determinar o valor do produto dessas cotangentes, dos arcos metades. E vamos então começar por fazer o esboço de um certo gráfico. Vamos considerar um certo triângulo ABC e em diante aplicar a lei dos senos e as fórmulas trigonométricas para solucioná-lo. Portanto, este é o esboço do nosso triângulo ABC, em que eu considerei o ângulo em A como sendo alfa, o ângulo em B beta e o ângulo em C gama. E os lados A, B, C. Portanto, deixa eu fazer aqui uma anotação. O ângulo formado em A é igual a alfa, o ângulo formado em B é igual a beta e o ângulo formado em C é igual a gama. Então, de acordo com os dados, temos que 2 seno do ângulo formado em A alfa menos seno do ângulo formado em B beta menos seno do ângulo formado em C gama é igual a zero. E nos pedem para determinar o produto da cotangente de beta sobre 2 vezes a cotangente de gama sobre 2. Isso que nós queremos encontrar. Então vamos começar por isolar o seno de alfa.
E depois aplicar a lei dos senos. Então, seno de alfa será igual a seno de beta mais seno de gama sobre 2. E a partir da lei dos senos, nós temos que A, uma vez que ele é proporcional ao ângulo alfa, então essa distância A sobre o seno do ângulo alfa será igual a B proporcional ao ângulo beta sobre o seno de beta será igual a C, que é proporcional ao ângulo gama. Portanto, C sobre o seno de gama. E tudo isso tem que ser igual ao raio. Se tivermos que colocar este triângulo inscrito numa circunferência, então isto tem que ser igual ao raio. A partir daqui, podemos dizer que A sobre o seno de alfa é igual a 2R, B sobre seno de beta também é igual a 2R, e C sobre seno de gama é igual a 2R. Vamos isolar os senos. Seno de alfa será igual a A sobre 2R. Seno de beta será igual a B sobre 2R. Seno de gama será igual a C sobre 2R. E em diante substituo aqui. Teria A sobre 2R será igual a 1 sobre 2, que multiplica B sobre 2R mais C sobre 2R. 2R, 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 podemos simplificar. Então, isto implica que 2A será igual a B mais C. Vou chamar isso de equação 1. Depois de encontrada a equação 1, vou utilizar a fórmula da cotangente para o arco metade. O que é isso de cotangente do arco metade? Cotangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de beta sobre 1 menos cosseno de beta. E cotangente de gama sobre 2, isso será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos 1 mais, nesse contexto, cosseno de gama sobre 1 menos cosseno de gama. Nós não temos os cossenos, simplesmente temos o seno. Então é muito mais simples encontrar os cossenos, uma vez que nós estamos perante um triângulo, através da lei dos cossenos. Então vamos aplicar a lei dos cossenos para determinar o cosseno de beta e o cosseno de gama. Para determinar o cosseno de beta e de gama através da lei dos cossenos, eu tenho que calcular que distâncias? Tenho que calcular C e B. Então, de acordo com a lei dos cossenos, C ao quadrado será igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de gama. Isto implica que cosseno de gama será igual, portanto, isolo isso, seria C ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado, que divide por menos 2AB. Então, cosseno de gama será igual, multiplico toda essa expressão por menos 1, seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, que divide por 2AB. E a distância B ao quadrado será igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de beta. Então, cosseno de beta será igual a B ao quadrado menos A ao quadrado menos C ao quadrado, que divide por menos 2AC.
De igual modo, multiplico por menos 1. Isto será igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, que divide por 2ac. Então, encontrei os cossenos de beta e gama. Vou substituir nas equações anteriores das cotangentes. Cotangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de beta a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2ac, que divide por 1 menos cosseno de beta a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, que divide por 2ac. Em diante, acho o denominador comum. Isto será igual a 2ac mais a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, que divide por 2ac menos a ao quadrado menos c ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, depois teríamos que simplificar 2ac. Então já nos represento. E vamos agora olhar no numerador e no denominador. Nós temos c ao quadrado mais a ao quadrado mais 2ac. Quando vocês olham para essa expressão, o que é que vos vem em mente? Isto vem em mente a um certo desenvolvimento. Quadrado de uma soma, a mais c. A mais c ao quadrado é igual ao quadrado mais c ao quadrado mais 2ac. Então, substitua esse quadrado desta soma para o numerador. E para o denominador, eu também teria aqui o quadrado de uma certa diferença, não é? Mas tinha que evidenciar aqui o sinal para ter o quadrado dessa diferença entre a e c. Então, cotangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos. Portanto, aqui é mais ou menos a raiz quadrada de a mais c ao quadrado menos b ao quadrado, que divide tanto por menos a menos c ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, caímos numa diferença de dois quadrados. Uso a fórmula da diferença de dois quadrados. Teria a mais c menos b, que multiplica por a mais c mais b, que divide por b mais a menos c, que multiplica por b menos a mais c. Caímos numa expressão da cotangente de beta sobre 2. E o mesmo vamos fazer para encontrar a cotangente de gama sobre 2. Cotangente de gama sobre 2, isso será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, que divide por 2ab, tudo isso que divide por 1 menos a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, que divide por 2ab. Achamos o denominador comum, 2ab. Portanto, isto será igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Portanto, já fiz referência que isto é o quadrado de uma soma, não é? Então, posso substituir o quadrado dessa soma e automaticamente substituir a fórmula da diferença de quadrado. A mais b menos c, que multiplica a mais b mais c, que divide. No denominador a mesma coisa, nós teríamos 2ab menos a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado. Evidenciando o sinal, nós teríamos menos, mais, portanto essa expressão toda menos 1, e isto corresponderia ao quadrado de uma certa diferença. Então isso ficaria a menos b, tudo isso ao quadrado, mais c ao quadrado, portanto menos, e depois aplicaria, não é, a diferença de quadrado. Então c mais b menos a, que multiplica
C mais A menos B. Portanto, encontrei as duas expressões para a cotangente. Em diante, vou multiplicar essas duas cotangentes. Então, a cotangente de beta sobre 2 vezes cotangente de gama sobre 2, isso será igual a raiz quadrada de A mais C menos B, que multiplica A mais C mais B, que divide por B mais A menos C, que multiplica B menos A mais C, vezes, portanto, o produto de duas raízes, né? Posso manter este produto numa única raiz, portanto, se os índices forem iguais nesse contexto. Então, A mais B menos C, que multiplica A mais B mais C, que divide por C mais B menos A, que multiplica C mais A menos B. Podemos encontrar termos semelhantes. Tá? A divisão de termos semelhantes é igual a 1. Por exemplo, A mais B menos C, que divide por B mais A menos C, podemos simplificar. A mais C menos B, que divide por C mais A menos B, também podemos simplificar. Resta-nos apenas a seguinte expressão. Então, digo que essa expressão será igual. Portanto, essa expressão é semelhante a esta e esta é semelhante a esta. Então, o produto dessas duas expressões seria uma delas ao quadrado. Então, teríamos a raiz quadrada de A mais C mais B sobre B menos A mais C, tudo isso ao quadrado. E aqui podemos simplificar. Simplificamos. Isso vai dar módulo de A mais B mais C, que divide por B mais C menos A. Nós fizemos referência de que 2A é igual a B mais C. Então, substituo B mais C por 2A. Este produto seria igual a A mais 2A, que divide por 2A menos A. Isto em módulo. Portanto, isto será igual a 3A, que divide por A em módulo. A por A sai. Módulo de 3 é igual a 3. Então, o resultado da cotangente de beta sobre 2 vezes a cotangente de gama sobre 2, este produto é igual a 3. Como resposta, 3. Portanto, este na realidade é um exercício da segunda fase do IME Brasil, por isso é que não temos nenhuma linha. Então, encontramos a resposta 3. Faça em casa e compara tanto a resposta que nós encontramos. Então, esta é a resposta deste exercício. E por último, exercício 5. Se A é a área da região R do plano cartesiano, dada por R igual a xy pertencente a R2, tal que x pertence ao intervalo fechado de 2 a 10 e y pertence ao intervalo fechado de 0 até o logaritmo natural de x. Então, é correto afirmar que a linha A será menor ou igual ao logaritmo natural de 20 expoente 4. A linha B, logaritmo natural do logaritmo natural de 9 fatorial será menor ou igual ao logaritmo natural de A e será menor ou igual a 2 mais logaritmo natural de 9 fatorial. A linha C, A será maior ou igual ao logaritmo natural de 10 fatorial menos logaritmo natural de 2. A linha D, 1 sobre 9 fatorial menor ou igual a L expoente menos A menor que 20 expoente menos 4. E por último a linha E, logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de 2 será menor ou igual a e será menor ou igual a 10 logaritmo natural de 10 menos 2 logaritmo natural de 2 menos 10. Portanto, este é um exercício bem interessante. Nós temos aqui uma certa região A, né, definida em R2, e as respostas estão dadas em forma de intervalos. Para melhor compreensão,
Vamos começar por fazer o esboço de um gráfico, em que nós vamos aplicar o conceito de integral definida para calcular a área da figura indicada. Quer dizer que não basta calcular a área, não é, limitada pela região R, senão fazer muitas considerações. Então, vamos a isso. Portanto, este é o esboço do nosso gráfico. Nós temos a representação de uma curva, y igual ao logaritmo natural de x, e um certo intervalo na horizontal de x, de 2 até 10, formando então um espaço fechado, uma região fechada que nós vamos chamar de região R. E nós precisamos determinar a área formada. Como é que determinamos a área? Através do integral definido. Vamos calcular o integral definido, tanto saindo de 2 até 10, de quem? Dessa nossa função logaritmo natural de x. Então a área será igual ao integral definido de 2 até 10 do logaritmo natural de x de dx. A área será igual. Portanto, este é o integral por partes. Então podemos resolver da seguinte maneira. U será igual ao logaritmo natural de x, a parte diferenciável. Acho o diferencial. Seria 1 sobre x d de x. E d de v, portanto seria o integral de d de x. Então v será igual a quem? A x. Então pela fórmula das integrais por partes, nós teríamos u vezes v, x logaritmo natural de x, menos integral de x, que é v, d de u. Portanto, 1 sobre x d de x. Então, isto seria igual, este integral seria igual a quanto? A x. Então, teríamos x logaritmo natural de x menos x. X logaritmo natural de x menos x, a variar de 2 até 10. Então, a área seria igual a 10 logaritmo natural de 10 menos 10, menos da fórmula, portanto 2 logaritmo natural de 2 menos 2. A área será igual a 10 logaritmo natural de 10 menos 2 logaritmo natural de 2, menos 10 mais 2 será igual a menos 8. Portanto, este é o valor da área. Olhando para as respostas, não temos nenhuma coincidência com o que nós encontramos. Em diante, vamos ter que fazer algumas considerações. A primeira consideração, vamos traçar uma linha que vai partir de 2 até 10, formando assim um trapézio. Depois de traçarmos o trapézio, podemos observar duas áreas. Temos a área total e a área do trapézio, portanto TR. A área do trapézio será igual a base menor mais a base maior sobre 2 vezes a altura. Então podemos calcular esta área do trapézio. A base menor, portanto vamos ter que traçar aqui uma linha na horizontal. Esse é um trapézio que está de forma invertida, né? Então a base vai ser a altura nesse contexto. Se essa curva é logaritmo natural de x, então quando x é 2, teríamos aqui logaritmo natural de 2 e aqui logaritmo natural de 10 quando x é 10. Então a base menor é essa distância e a base maior será essa distância. Teríamos logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 10, que divide por 2 vezes a altura. A altura do trapézio, nesse contexto, será 10 menos 2. 10 menos 2 é igual a 8. Então, isto será igual. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 10, isto é igual a logaritmo natural de 2 vezes 10, que será igual a logaritmo natural de 20. 8 por 2 é 4. Então, teríamos 4 logaritmo natural de 20. Isto será igual a logaritmo natural de 20 expoente 4.
Então, posso escrever que a área do trapézio será igual ao logaritmo natural de 20, tudo isso expoente 4. Se olharmos para a linha A, ela afirma que a área total será menor ou igual que o logaritmo natural de 20 expoente 4. Este logaritmo natural de 20 expoente 4 é a área do trapézio. Quer dizer que ele está a afirmar que a área total será menor ou igual à área do trapézio. O que podemos afirmar não é que é uma consideração errada, pois se olharmos na figura, nós temos que a área do trapézio é apenas uma parte da área total. Ou seja, a área total é sempre maior que a área do trapézio, então não será menor. Daí que esta afirmação é falsa. Posso dizer que a linha A é falsa. Depois de excluirmos uma das alíneas, então já temos o caminho meio andado. Em diante, vamos fazer a seguinte consideração. Como nós temos na resposta logaritmo natural de 10, logaritmo natural de 2 e logaritmo natural de 9 fatorial, então, quando é que nós temos fatorial? Portanto, vamos supor que nós tenhamos n fatorial. O que é isso de n fatorial? N fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, até 1. Então, se eu aplicar logaritmo em ambos os membros, isto implica que o logaritmo natural de n fatorial também será igual ao logaritmo de n, que multiplica n menos 1, até 1. E isto aqui, de acordo com a propriedade dos logaritmos, né? Logaritmo de a vezes b é igual ao logaritmo de a mais o logaritmo natural nesse contexto de b. Então, logaritmo natural de n fatorial será igual ao logaritmo natural de n mais logaritmo natural de n menos 1 mais até mais logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 é igual a 0. Então, isto será igual ao logaritmo natural de n mais logaritmo natural de n menos 1 mais até mais o logaritmo natural de 2. Por que eu faço essa consideração? Essa consideração vai me permitir ter uma ideia de que não basta apenas calcular a área do trapézio, senão aplicar um outro truque. Nesse contexto, vamos aplicar a ideia de Leibniz, que vai consistir em dividir esta região de 2 até 10 por pequenos retângulos. Portanto, vamos dividir esta área por pequenos retângulos e depois calcular a área abaixo, né, da linha, tanto que vai dividir esses retângulos e a área acima, e depois fazer algumas comparações. Portanto, este é um exercício que tem que se fazer análises, não é? Tem que fazer algumas considerações para indicar a resposta correta. Não é um exercício que você tem que diretamente dizer que a resposta é esta. Portanto, poderás cometer um certo erro. É necessário recordar alguns conceitos teóricos. Portanto, ao completar os retângulos, podemos observar que nós temos duas áreas. Temos a área da região inferior e a área da região superior. Só que não temos apenas a área da região superior, nós temos a área da região superior mais um certo acréscimo. Nós temos aqui um certo acréscimo. Esse acréscimo é necessário ser retirado. Então vamos inicialmente calcular a área da região inferior. Não é? Essa área da região inferior será, na realidade, a soma de todas as áreas desses retângulos inferiores. Portanto, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Não é? Então será a base 1 vezes a altura 1 mais a base 2 vezes a altura 2 até 10. Então são quantos retângulos? Portanto, nós temos 8 retângulos. Então vamos somar essas 8 áreas. Então a área da região inferior será igual a 3 menos 2, 1 vezes o logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 3 mais
até mais logaritmo natural de 9. Essa é a razão de termos feito a consideração anterior do logaritmo natural de 9 fatorial. Logaritmo natural de 9 fatorial é igual a logaritmo natural de 2 mais até mais logaritmo natural de 9. Então, a área da região inferior é igual a logaritmo natural de 9 fatorial. De acordo com a figura, podemos ver que a ideia de Leibniz de dividir este segmento de 2 até 10 por pequenos quadrados era com o objetivo de uma aproximação. Então, aproximar a área desses pequenos, da soma desses pequenos retângulos, à área total. Então, podemos dizer que a área total é maior ou igual tanto à área da região inferior. Ou seja, a área total será maior ou igual ao logaritmo natural de 9 fatorial. Portanto, a área da região inferior, tanto começa de 2, não é? 2, 3 até 9. O 10 faz parte tanto da área da região superior, tanto está acima, não é? Se virmos bem, está acima da curva. Então, a área da região superior, esta área desses retângulos está aqui. Na verdade, aqui existe um acréscimo, não é? Então, vamos calcular esta área dessa região superior. Portanto, a área da região superior vai começar de 3 até 10. Portanto, a área da região superior será igual ao logaritmo natural de 3 mais logaritmo natural de 4 mais até mais logaritmo natural de 10. Esta área, uma vez que consiste no acréscimo da área total, então posso dizer que ela será maior tanto ou igual à área total. E como a área da região superior é maior ou igual à área total, então é válida a seguinte consideração: a área total será maior ou igual à área da região inferior e a área total será menor ou igual à área da região superior. Portanto, ou seja, a área da região inferior será menor ou igual à área total e a área total será menor ou igual à área da região superior. Daí que a área total será menor ou igual e maior ou igual à área da região inferior. Nós já vimos que é o logaritmo natural de 9 fatorial, tanto maior ou igual, e a área da região superior será igual ao logaritmo natural de 3 mais logaritmo natural de 4 mais até mais logaritmo de 10. Portanto, logaritmo natural de 10. O que é logaritmo natural de 10 fatorial? Logaritmo natural de 10 fatorial é igual ao logaritmo natural de 1 mais logaritmo natural de 2 mais até mais logaritmo natural de 10. Portanto, isto é 0. Então, isso é igual ao logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 3 mais até mais logaritmo natural de 10. Ou seja, o logaritmo natural de 10 fatorial menos o logaritmo natural de 2 é igual a logaritmo natural de 3 mais até mais logaritmo natural de 10. E se virmos bem, isto aqui é igual à área tanto da região superior. Tanto a área da região superior, não é igual a logaritmo natural de 10 fatorial menos logaritmo natural de 2. Então, ao invés de escrever esta soma, eu escrevo simplesmente logaritmo natural de 10 fatorial menos 2. Então, logaritmo natural de 10 fatorial menos logaritmo natural de 2.
Aplicando a propriedade dos logaritmos naturais, podemos trabalhar um pouquinho essa expressão. Portanto, o logaritmo natural de 9 fatorial será menor ou igual à área total e será menor ou igual ao logaritmo natural de 10 fatorial que divide por 2. Isto será igual ao logaritmo natural de 10 vezes 9 fatorial. Portanto, 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 fatorial, que divide por 2. Isto será igual ao logaritmo natural. 10 por 2 é 5, 5 vezes 9 fatorial. Então, logaritmo natural de 9 fatorial será menor ou igual à área total e será menor ou igual ao logaritmo natural de 5 mais logaritmo natural de 9 fatorial. O que é isso do logaritmo natural de 5? Logaritmo natural de 5 é igual a 1,61. 1,61 é menor que 2. Então, se o logaritmo natural de 5 será menor que 2, então isto implica que ou somamos os membros por logaritmo natural de 9 fatorial. Então teria que logaritmo natural de 9 fatorial mais logaritmo natural de 5 será menor que 2 mais logaritmo natural de 9 fatorial. Ou seja, se o logaritmo natural de 5 é menor que 2, então, ao somarmos logaritmo natural de 5 por logaritmo natural de 9 fatorial, esta soma também será menor que 2 mais logaritmo natural de 9 fatorial. Então, ao invés de escrever logaritmo natural de 5 mais logaritmo natural de 9 fatorial, eu posso simplesmente minorar essa expressão ou substituir essa expressão por 2 mais logaritmo natural de 9 fatorial. Então, isto implica que logaritmo natural de 9 fatorial será menor ou igual à área total e será menor ou igual a 2 mais logaritmo natural de 9 fatorial. Então, aplicando o logaritmo natural para toda a expressão, teria logaritmo natural do logaritmo natural de 9 fatorial será menor ou igual ao logaritmo natural da área total e será menor ou igual ao logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 9 fatorial. Caímos numa expressão bem interessante e que coincide com uma das alíneas. Se olharmos para as respostas, podemos observar que essa resposta coincide com a linha B. Então, a resposta do nosso exercício é a linha B. Mas vamos verificar as outras alíneas. Já descartamos a linha A. Vamos verificar a linha C, D e a linha E. A linha C, ela afirma que a área total será maior ou igual ao logaritmo natural de 10 fatorial menos logaritmo natural de 2. Se virmos bem, esta afirmação é falsa, pois nós já provamos que a área total será menor ou igual ao logaritmo natural de 10 fatorial menos o logaritmo natural de 2. Nós demonstramos anteriormente que a área total será menor ou igual à área da região superior. Tanto como a região superior, nós obtivemos logaritmo natural de 3 mais até mais logaritmo natural de 10. E nós depois vimos não é que o logaritmo natural de 3 mais até mais logaritmo natural de 10 é igual ao logaritmo natural de 10 fatorial menos 2. Portanto, este é o acréscimo que nós retiramos. Então, a linha C é falsa. Então, já descartamos a linha C. A linha D, ela afirma que 1 sobre 9 fatorial será menor ou igual a L expoente menos A e será menor que 20 expoente menos 4. Atenção que nós já consideramos que a área total será maior ou igual ao logaritmo natural de 9 fatorial. Isto implica que 9 fatorial
será menor ou igual a Euler expoente área total. Então, se eu aplicar logaritmo em ambos os membros, volto na expressão anterior. Ou seja, se elevamos os membros a menos 1, eu teria aqui 1 sobre Euler expoente área total será maior ou igual a 1 sobre 9 fatorial. Portanto, a área total é igual a 13,64. Então, Euler expoente 13,64, isto será igual a 839,029 vezes 10 expoente 3. E 9 fatorial será igual a 362,88 vezes 10 expoente 3. Como 9 fatorial é menor que Euler expoente área total, o que significa que o inverso desses valores, o inverso de 9 fatorial, será maior que o inverso do Euler expoente área total. Então quer dizer que essa afirmação aqui não é verdadeira. Então, a linha D podemos automaticamente descartar, pois ela afirma que Euler expoente menos a área total será maior ou igual a 1 sobre 9 fatorial. Isso não é verdade. Seria o inverso. Então a linha D é falsa. Vamos para a linha E. Na linha E, nós temos que logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de 2 será menor ou igual a menor ou igual a 10 logaritmo natural de 10 menos 2 logaritmo natural de 2 menos 10. Nós já calculamos o valor da área total e podemos observar que este valor é maior que 10 logaritmo natural de 10 menos 2 logaritmo natural de 2 menos 10. Portanto, se calcularmos isso e essa expressão, isto será igual a 13,64 e essa expressão será igual a 11,64. Portanto, se essa expressão é maior que esta, isso significa que a área total não será menor ou igual a essa expressão, senão maior ou igual a essa expressão. Logo, podemos até não verificar essa segunda expressão, pois a primeira expressão já não é verdadeira. Se a primeira expressão não é verdadeira, então toda essa expressão é falsa. Daí que descartamos a linha E. Como resposta, a linha B. Portanto, essa foi a resolução dos 5 exercícios do Exame de Acesso ITA Brasil 2020-2021. Se gostaste, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução desses exercícios bem interessantes. Fique ligado ao canal Após Século XXI Juventude, isso é ciência. Até mais.